Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário que vocês irão assistir essa videoaula. Então, na aula passada, nós vimos a questão de alguns conceitos que nós temos em geriatria, né? Então, assim, a princípio, nós começamos a falar, a diferenciar a questão aí de gerontologia e geriatria. Nós vimos que gerontologia é o processo normal do envelhecimento e geriatria ela é o trabalho, né, com diagnóstico e com tratamento de algumas patologias no idoso, né? Nós vimos também a questão da senescência e da senilidade, onde a senescência ela adentra no processo normal do envelhecimento, e a senilidade está relacionada, assim como a geriatria, a alguma patologia, certo? Nós vimos alguns fatores que influenciam, né, o processo de envelhecimento, falamos sobre eles. Vimos também a questão da idade cronológica, né, que é a idade que o idoso tem desde o nascimento até os dias de hoje, né, quantos anos ele tem. Vimos a questão da idade biológica, que vai trabalhar aí muitas vezes tanto com biológico quanto com psicológico. E para encerrar o que vimos, nós vimos a questão do idoso saudável e o idoso vulnerável, né? O idoso vulnerável é aquele que tem algum comprometimento funcional e o idoso que requer ajuda, né? E o idoso saudável é aquele que não apresenta nenhum comprometimento funcional e se ele precisa de ajuda, é uma ajuda mínima, né? Como até eu exemplifiquei, lembrar se tomou uma medicação, lembrar se foi ao médico, tá? E daí nós vamos dar continuidade aqui, o relacionamento terapêutico, né? Esse relacionamento terapêutico, pessoal, como nós temos aqui no slide, é uma relação de confiança, né? O paciente, principalmente o idoso, ele precisa confiar no profissional para que ele venha aderir à medicação, para que ele venha aderir ao tratamento, tá? A gente sabe que nós temos muitos idosos resistentes com relação a essas medicações, a esses tratamentos, né? A adesão a esse tratamento e medicação, mas em contrapartida, nós temos uma boa participação daqueles que vêm a aderir ao tratamento e à medicação devido à confiança que ele tem no profissional, tá? Então, a base desse relacionamento, né, dessa conquista de confiança, ela, a princípio, é o acolhimento, tá? Nós temos que acolher o nosso paciente da melhor forma, né? Lembrando que nós temos que ter uma visão holística, nós temos que ter uma visão do todo, para que esse paciente seja visto em todas as suas relações, né? A relação familiar, a relação social, a relação com ele mesmo, tá? A relação que ele tem com a aderência ao tratamento, tá? A relação que ele tem com nós, equipe, para que essa confiança ela seja instaurada, ok? Dando continuidade aí, nós temos alguns atributos da gerontologia. Nós temos alguns atributos da enfermagem gerontológica, né? É a capacidade de estabelecer uma relação terapêutica, tá? Fazendo com que o idoso entenda que ele está passando por um processo de envelhecimento, tá? Que ele não pode mais exigir do seu corpo, do seu físico, da sua mente, toda o desfecho, não seria desfecho, mas todas as atividades que ele tinha quando mais jovem, tá? Apreciação do idoso como pessoa única, tá? Temos que trabalhar no idoso também a questão da individualidade, da subjetividade, quais os
os problemas que mais estão acometendo esse idoso com relação ao tratamento, com relação à sua vivência, tá? Com relação ao seu novo status, né? Muitas vezes de aposentado, de idoso em si, tá? A competência clínica em práticas de enfermagem, boa habilidade comunicacional e conhecimento das alterações físicas e psicossociais, né? Com relação a esses 3 pontos, nós temos que trabalhar e temos que mostrar esses 3 pontos com relação ao nosso idoso, tá? A competência, ela nos vem através, né, de conhecimentos, de capacitações, que a gente tem que ter para entender, para conhecer essas alterações físicas e psicossociais que o idoso ele vai apresentar no processo normal do envelhecimento, para que a gente possa distinguir o que é patológico do que é processo de envelhecimento, e que a gente possa informar isso ao idoso, que a gente possa informar isso à família, tá? Para isso, nós temos que ter essa boa comunicação, certo? Esse bom acolhimento, essa boa receptividade, essa boa confiança entre profissional, paciente, tá? Profissional, paciente, família, ok? Com relação à atenção à saúde do idoso, nós vamos trabalhar alguns princípios, alguns pontos, tá? Para que a gente possa ter uma boa comunicação com o idoso e que possa ter uma boa conquista com relação à confiança, tá? Então, trata o idoso com dignidade e respeito, valorize a vivência e as contribuições dos idosos, ouça ativamente e responda de maneira positiva, pratique a paciência e a amabilidade, atenda às necessidades fisiológicas básicas e construa para o autocuidado, ajudando-o a alcançar sua capacidade funcional mais elevada. Então, vocês vejam, pessoal, que essa atenção do idoso, como vocês já pagaram algumas políticas, e também no decorrer das disciplinas já trabalharam bem a questão da humanização. Então, você veja que esses pontos com relação aos cuidados gerontológicos, eles vêm da questão do processo de humanização, tá? Nós precisamos trabalhar sempre com os pilares da humanização, que é o cuidado, que é a dignidade, que é a ética, tá? E daí, dentre esses pilares, nós poderemos tá praticando esse acolhimento, tá escutando o idoso, tá valorizando, e exaltando o que ele já viveu, tá? O que hoje ele vive, devemos estar mostrando para ele, que ele desfrute desse momento, tá? Se a gente observa que esse idoso está passando por algum processo psicossocial, nós devemos exaltar, para que ele aproveite o momento que ele está vivendo, podemos encaminhá-lo para outros especialistas, tá? E sempre, pessoal, mostrando a questão do processo normal do envelhecimento, tá? Então, nós precisamos, por muitas vezes, adentrar na casa desse idoso, através do agente comunitário de saúde, tá? Se nós não pudermos ir, mas nós temos que orientar esse agente para que ele ressalte esses pontos com relação, à família, ao núcleo familiar, para que esse idoso não venha passar por problemas psicossociais, tá? Que são tão vistos nesse processo aí idoso, aposentadoria, em muitos deles, principalmente no homem, tá? E, pessoal, nós temos aqui, essa gravura que ela fala muito bem os pontos que nós temos que ter com relação ao cuidado, tá? Então, dentro do nosso cuidado, dentro da nossa assistência, nós vamos trabalhar o nosso idoso
vendo o físico, o social, o emocional e o mental. Nós vamos ver, né, que esse emocional e o mental, eles estão ligados, tá? E daí nós vamos ver nos slides seguintes, cada um separadamente, para que a gente possa entender aí alguns pontinhos. Então vamos lá. No cuidado mental, nós devemos nos apropriar, né, com relação a proporcionar atividades estimulantes a esse idoso, né? A gente lembra muito aí da estratégia saúde da família que trabalha os grupos. Nesses grupos há um estímulo com relação às vivências. Quem já participou de grupos de estratégia, né, sabe disso. Há um estímulo com relação a que ele realize atividades físicas, a questão do autocuidado, né? Um cuidado que nós devemos ter, né? A orientação com relação à automedicação, que a gente sabe que é uma prática muito realizada pelos idosos, tá? Estimular a participação na comunidade, dar oportunidades para aprender novas habilidades e permitir estimular decisões a respeito de situações da vida. Tá? Então, esses últimos pontos, eles trabalham a questão de nós mostrarmos o idoso que eles têm outros afazeres, tá? Que ele pode buscar outros afazeres, como participar de grupos, como participar, né, de passeios de idosos, tá? Que ele tem uma família para dar esse suporte, tá? E que ele aproveite dessa família para dar esse suporte, que ele tem outras habilidades, que ele pode mostrar, né? Como com relação a formar grupos, né, de mais jovens, né? Grupinhos de futebol, certo? Com crianças, tá? Outras curtem mais os netos, a questão de ajudar na educação. Então, manter esse idoso mentalmente ocupado, tá? Para que a mente dele não fique ociosa, principalmente se nós observarmos se esse idoso é um idoso com alguma sintomatologia para a depressão e os pensamentos negativos, tá? Quando a gente for ver a avaliação geriátrica, nós temos um dos nossos exames, que a gente vai trabalhar o exame mental, o cuidado mental, que é o mini exame, tá? O MEN, que ele vai trabalhar essa questão de nós observarmos no nosso paciente, no nosso idoso, os pensamentos negativos e sintomatologia depressiva. Nós temos o cuidado físico aí, que é atender às necessidades fisiológicas básicas, manter limpo e confortável e estimular a realização de exercícios, né? Então, nós vamos cuidar do corpo do paciente, nós vamos orientar com relação a alguns pontos que a gente observa no idoso, né? Ele entender o processo fisiológico, tá? O que é normal e o que é patológico, ele entender a questão do autocuidado do seu corpo, ele entender a questão da higiene. Alguns pontos nós observamos que o idoso ele deixa de prestar alguns cuidados. Um deles é a questão da higiene pessoal, tá? Dependendo do idoso, logicamente, né? Cada caso é um caso, mas em alguns idosos, né? Isso é bastante característico, essa questão, né? Do não cuidado com a higiene, a questão frequente de banhos, né? De troca de roupas, tá? E nós devemos estimular e cuidar isso no idoso, que a gente sabe que a higiene, né? Ela traz muitos benefícios para a nossa saúde, ok? Dando continuidade aí, nós temos, né, o social. Com relação a esse social,
Nós precisamos ajudar na construção de relacionamentos saudáveis, ajudar na resolução de conflitos de relacionamento e estimular a participação em atividades sociais, né? Então, essa questão dos relacionamentos saudáveis, eles devem muitas vezes ser trabalhados por nós profissionais, quando nós observamos, né, que o idoso ele não está se relacionando bem com alguém dentro de casa, né, com um filho, um genro, a um neto. E isso vai trazer certos malefícios, tanto social, quanto mental, quanto emocional para esse idoso. Tá? Então, isso tem que ser visto, isso tem que ser trabalhado e nós muitas vezes temos que intervir, certo? O agente de saúde, ele é bastante importante nessa questão desses relacionamentos, nessa questão social, porque ele observa em casa como é o relacionamento dos pares, né? Das pessoas que convivem com esse idoso. Então, assim, muitas vezes o que a gente observa quando é lá na estratégia, é lá no nosso ambiente, né, na instituição de saúde, não é a mesma que acontece dentro de casa, tá? Então, o agente de saúde ele faz um papel fundamental nessa questão, né, de intervir e nos manter informados sobre esses relacionamentos. Já tivemos vários casos, né, vários relatos de idosos que são maltratados em casa pela família e muitas vezes quando eles estão lá na frente do enfermeiro, do médico, de qualquer profissional de saúde, né, eles são totalmente atenciosos para com seus idosos, tá? Em casa eles são maltratados, né? Há tava vendo esses dias uma aula, tá? Onde falava-se que, né, o idoso é diabético e, né, diversos sucessivos tratamentos e essa diabetes não, né, diminuía, não baixava, né, os seus parâmetros e, né, foi se ver na casa a comida era igual para todos e o idoso com, né, a glicemia lá em cima, certo? Então, nós temos que ver até onde o que nós orientamos é abraçado pela família, tá certo? E com relação a essa participação em atividades sociais, nós já falamos isso no mental, né? Que é bastante propício para que esse idoso ele não fique mais ocioso do que a própria estrutura física já impõe, tá certo? As limitações. Com relação ao cuidado emocional, nós devemos estimular a participação em terapias e estimular a expressão de sentimentos, tá? Através de terapias, através de oficinas, através de grupos, né? Uma conversa que o idoso tem com um profissional, ele vai expor seus sentimentos e a gente tem que dar uma certa atenção com relação a esse processo aí, né? Que a gente sabe que o mental e o emocional, ele pode vir a trazer malefícios aí, né, para o nosso corpo, para a estrutura física.